o tiro de misericórdia. E você tem preguiça de fazer essas coisas? Não. Ela reagiu imediatamente e disse: não tenho preguiça. Ela não tinha preguiça de passar horas com os amigos numa mesa de um boteco tomando cerveja, tomando chopp, jogando conversa fora. Nem de pegar o carro, viajar 200 quilômetros para o litoral norte de São Paulo, passar o final de semana inteiro torrando debaixo do sol e voltar mais 200 quilômetros pegando o trânsito. Não. Nem de sair de casa 11 horas, meia-noite, passar a noite inteira dançando, voltar para casa às 8 ou 9 da manhã, às vezes amargando uma ressaca no dia seguinte. Nada disso ela tinha preguiça. O que acontecia com aquela moça é que, muito provavelmente, ela não estava conseguindo expressar a excelência dela. Era uma preguiça contextual. Ela não tinha preguiça para fazer aquilo que ela gostava. Ou ela estava na profissão errada, ou ela não tinha conseguido deslocar as competências dela para a profissão de jornalista. Eu vou repetir então. Todos nós somos geniais. Todos nós somos excelentes em pelo menos um setor das nossas vidas. Eu não sei em que área da vida de vocês são excepcionais, mas em pelo menos um são. Eu não sei em que área da vida de vocês têm a criatividade operando a pleno vapor. Se vocês são criativos quando estão trabalhando, se vocês são criativos quando estão escrevendo, se são criativos quando estão cozinhando, bordando, se são criativos quando estão jogando futebol, ou se são criativos para inventar mentiras. Mas em pelo menos um setor das nossas vidas, nós somos assim criativos. Eu não sei em que setor da vida de vocês têm uma excelente concentração, mas todos nós temos. E eu não conheço nenhuma definição melhor de boa concentração do que o estado de atenção de uma criança brincando. Os mestres treinam anos para adquirir esse estado original da mente. E em cada um de vocês, em pelo menos um setor, isso também acontece. Eu não sei se vocês têm boa concentração quando estão trabalhando, se têm boa concentração quando estão se relacionando com pessoas, se é quando estão namorando, se é quando estão pescando, dirigindo, assistindo novela. Mas em pelo menos um setor, nós também expressamos esse estado da mente. Eu não sei em que setor da vida de vocês têm uma memória excelente, mas isso acontece em pelo menos um. Ou para se lembrar de lugares, ou para se lembrar de pessoas, de números, ou para se lembrar de problemas. Mas todos nós passamos exercitando a nossa memória grande parte do tempo. Bem, então o que nós fazemos com isso? O estudo das competências humanas serve para recontextualizá-las naqueles ambientes em que nós mais precisamos delas e que nem sempre elas estão em operação. Ou para reconhecermos em que setor das nossas vidas está a nossa excelência. E quando nós reconhecemos isso, podemos transformar esse setor em profissão, pois naturalmente lá nós damos o melhor de nós. Esse é o estudo dos talentos humanos. Se nós desenvolvemos as nossas competências nas áreas de maior talento, então nós atingimos
o que quer que vocês possam chamar de sucesso, satisfação ou realização. Esse é o primeiro dos 3 temas que eu gostaria de mencionar. O segundo tema, ele diz respeito à motivação. E quando nós estudamos a motivação, nós devemos levar em conta que todos temos também uma excelente motivação, embora ela possa não estar suficientemente organizada na nossa experiência subjetiva. Eu vou contar um outro caso que ilustra muito bem o que eu quero dizer. Certa vez eu estava dando uma palestra dessas, tinha umas 100, 150 pessoas na plateia, e era dentro de um auditório de uma empresa em São Paulo, de uma estatal. Era aquela época das implantações de planos de reengenharia, qualidade total, downsizing, todos esses projetos que levaram para as empresas e que muitos deles não se adaptaram à cultura brasileira. Aquela empresa em especial precisava fazer uma reestruturação e ela estava encontrando o que eles chamavam de muita resistência na implantação, porque as pessoas não aceitavam as mudanças nos procedimentos. Pois bem, eles me convidaram para fazer esse trabalho porque eles imaginavam que o que eu fazia, ainda na época, eu me apresentava mais como estudioso da hipnose em processos de transformação e educação. Eles imaginavam que isso pudesse contribuir com tornar as pessoas mais dóceis e mais flexíveis para aceitarem a mudança. Então eu palestrei umas 2 horas mais ou menos e no final eu abri para perguntas. Entre várias perguntas que eu respondi, havia uma moça e ela disse assim: Walter, eu queria ouvir sua opinião com relação a um problema que eu tenho vivido já há algum tempo e que me toma muita energia e que por isso eu rendo menos no trabalho, eu tenho certeza disso. Se eu conseguisse resolver esse problema na minha vida pessoal, provavelmente eu conseguiria melhor desempenho na minha vida profissional. Eu perguntei o que era e ela contou. Ela tinha um filho que tinha mais ou menos 8 ou 9 anos de idade, eu não me lembro bem, e não era uma criança, digamos que era uma criança um tanto rebelde, não era uma criança tão dócil. E nesse momento ela mencionou o seguinte fato que acontecia repetidamente. Ela dizia que o filho dela destruía todos os brinquedos que tinha. E ela dizia para ele, ela instruía que, olha, você tem que aprender a conservar os seus brinquedos. Se você não cuidar dos seus brinquedos, você não vai ter com o que brincar. Não adiantava. Todos os brinquedos que ele ganhava, ele quebrava. Então, numa fase subsequente, ela começou a dizer para ele: bom, se você não aprender a cuidar dos seus brinquedos, você não vai mais ganhar brinquedos. E era isso que ela dizia: cuide deles, senão eu não vou mais te dar brinquedos. Também não adiantava. E mesmo quando ela se segurava para não dar uma vez um brinquedo, quando chegavam nas festas ou nos aniversários, os tios, os avós davam alguma coisa e ele ia lá e destruía. E o que ela estava perguntando naquela ocasião é como é que ela poderia ser mais efetiva na comunicação. Porque isso é um tipo de vínculo que não acontece só com os filhos, às vezes acontece no ambiente profissional também. Nós dizemos as coisas e parece que estamos falando no vazio. Como ela levou muito tempo para explicar a questão dela, eu tive muito tempo para pensar. Quando ela finalmente botou o último ponto de interrogação
na última frase, eu respondi a ela: olha, eu tenho pelo menos 3 respostas para a sua pergunta. Eu percebi que ela fez uma expressão de dúvida. E eu continuei dizendo: eu vou começar com a primeira resposta. Do ponto de vista do seu filho, o que você deve saber, eu dizia a ela, é que eu também fui uma criança que quebrava brinquedos. Evidentemente, eu não pegava os meus brinquedos e jogava no chão para descobrir se eles quebravam ou não. Não era assim que eu fazia. Eu brincava. Eu experimentava, fazia uma série de experiências, brincadeiras novas. Triste o dia que eu descobri a função dos parafusos. Porque daí, quando eu não tinha chave de fenda, eu pegava as facas, entortava as pontas das facas na cozinha e tirava os parafusos. E quando eu desmontava, eu aprendi algo. É claro que quando eu ia montar, sempre ficava uma peça ou outra para fora, né? E eles não funcionavam mais. Mas um pouco mais adiante na minha vida, na minha infância, eu desmontava os brinquedos e quando eu montava, mesmo que ficasse um pedaço para fora, eles ainda funcionavam, pelo menos parcialmente. E um pouquinho mais velho, quando eu desmontava, eu era capaz de retirar peças de um brinquedo quebrado e juntar as peças de outro brinquedo quebrado e fazer um brinquedo que funcionasse. E numa etapa ainda subsequente, eu conseguia construir brinquedos. Eu já tinha uma certa habilidade manual, eu já tinha comprado minhas próprias ferramentas. E foi assim que eu me desenvolvi com a mecânica dos brinquedos, brinquedos elétricos, brinquedos eletrônicos. Eu aprendi a construir circuitos e eu fiz uma série de experiências. E eu garanto para você, eu dizia a ela, que o quebrar brinquedos é apenas o primeiro degrau de uma escada na qual as pessoas desenvolvem uma certa competência de manipular o mundo das coisas, de saber como elas funcionam. E eu garanto para você que essa competência é um tanto valiosa. Se a gente pensar no mundo que a gente vive hoje, onde, pelo menos na minha cidade, é raro nós podermos confiar em algum prestador de serviços que vem consertar algum equipamento em casa ou numa assistência técnica. Quando eu terminei de dar essa primeira resposta, eu percebi que ela estava um tanto satisfeita, assim, ela tinha uma expressão de: puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. E eu concluí dizendo: eu, se fosse você, não me preocuparia com cada tostão, com cada centavo que você vai gastar nos brinquedos que dá a ele e que ele vai destruir. Eu estaria sim olhando mais adiante, para o futuro, para uma época em que essa experiência de vida de quebrar brinquedos vai ser apenas um estágio de uma competência muito valiosa na vida, principalmente se ele decidir ser engenheiro, se ele decidir ser alguém que manipula o mundo das coisas.